passando para dar alguns esclarecimentos sobre a célula. Às vezes as pessoas perguntam assim, falam, mas Jorge, o que é esse trabalho de célula? É um culto? Não exatamente um culto, porque esse trabalho de célula é um trabalho onde reunimos, né? É um encontro onde nos reunimos e ali nós temos uma colaboração, uma participação, uma interação, comunhão entre todos que ali se fazem presente. E é lido a palavra, é lida a palavra de Deus, e ali há uma explicação, a reflexão sobre a palavra, trocamos ideias e tiramos as dúvidas das pessoas que se encontram junto nesse trabalho. E um desses fatos que aconteceu foi a pessoa perguntar assim, mas todos os caminhos levam a Deus. Olha, isso é uma inverdade, é algo que as pessoas estão falando e transmitindo, mas isso não é verdade. Perante a Bíblia, só existe um caminho que leva a Deus. E eu estarei lendo esse texto daqui a pouco. E outra dúvida também que surgiu foi as pessoas falam assim, mas existe um só Deus. Então por que as pessoas se auto-intitulam Deus? E aí tem esse texto aqui que ele vem dar uma explicação para nós que é muito interessante sobre isso. Se você tinha alguma dúvida, vai ser esclarecido agora. Então por isso que eu falo assim, é importante nós participarmos desses encontros de célula, onde nós vamos aprendendo um com o outro, tirando nossas dúvidas, mediante a palavra de Deus, mediante essa trajetória na vida espiritual. É muito importante isso, porque quando conhecemos realmente, nós dificilmente somos enganados. Então esse texto que eu vou estar lendo aqui agora, ele se encontra em 1 Coríntios 8, capítulo 8, versículo 5, diz bem assim: porque ainda que há também alguns que se chamam deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores. Então as pessoas, os seres, eles se auto-intitulam Deus, eles se autopromovem Deus, mas sabemos que existe só um Deus, porque aqui todavia, na sequência, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por Ele. É interessante sabermos, porque isso aqui é um texto a ser trabalhado, um texto a ser estudado, um texto a ser explicado, e isso é trabalhado também nas células. Porque você fala assim, mas a pessoa lê, mas não entende. É bem interessante isso, por quê? Porque olha só outro texto aqui também em 1 Coríntios. Também pode ser trabalhado, pode ser explicado nas células. Olha só, diz bem assim, 1 Coríntios 10, verso 4. E beberam da mesma... Não, vamos ler o 3. Todos eles comeram de um só manjar espiritual. Olha só, todos eles comeram de um só manjar espiritual. O 4. E beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas vamos lá, olha só o 5. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles. Tem uma razão por causa disso, porque Deus não se agradou. Razão, porque ficaram prostrados no deserto. É interessante aprendermos, é interessante estudarmos um pouco e tirarmos nossas dúvidas. E assim, o texto que eu falei assim, porque as pessoas falam assim, todo caminho leva a Deus. O próprio Jesus diz bem assim, quando ele foi questionado no Evangelho de João 14, no verso 5, diz bem assim: disse Tomé, Senhor, não
sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Olha que interessante. O próprio discípulo perguntou para ele, falou assim: Senhor, não sabemos para onde vai. Qual o caminho? Aí Jesus respondeu, assim, respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, nos chama a atenção isso. Por quê? Porque assim, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. É Jesus. Então, não são todos os caminhos que levam a Deus. Só existe um caminho. E Ele não é só o caminho. Ele é a verdade, Ele é a vida. Então, realmente, se quisermos aprender, eu convido a cada um de vocês que for assistir esse vídeo que participem da célula. Elas são todas as quintas-feiras, às 19h30, e nos locais determinados. Então, se vocês tiverem mais uma curiosidade, alguns questionamentos, pode estar entrando em contato e vamos estar passando mais informações para vocês, tá bom? Muito obrigado e ficam na paz do Senhor.